mesmo valor obtido em laboratório da constante newtoniana da gravitação G podem ser investigadas a partir dos valores da gravidade G', medidos no interior de Minas e em cavidades presentes no interior da Terra. No entanto, na superfície da Terra, considerada esférica de raio R e de densidade volumétrica uniforme, a gravidade assume valor G, sendo D a profundidade medida na vertical a partir da superfície da Terra de uma mina hipotética, a razão D sobre R para que se tenha um valor de G, valor medido na superfície N vezes maior que G' é dado por. A questão quer que você compare duas gravidades. Uma delas é para um ponto P localizado na superfície da Terra, em que a Terra ela é esférica, de raio R e massa, professor, M. Sim? Além disso, ele diz que você pode considerar aqui essa superfície esférica da Terra como tendo uma densidade volumétrica uniforme. Então, olha só. Então, a gravidade que ele vai chamar de G é a gravidade para um ponto P, localizado na superfície esférica da Terra, de raio R, e massa, professor, M. Só que a questão quer comparar essa gravidade G com a gravidade de um outro ponto. Que ponto é esse, professor? É o ponto P', que está localizado no interior da Terra. Professor, mas como eu acho esse ponto P'? Bom, a questão diz que esse ponto P' está a uma profundidade D medida na vertical a partir da superfície da Terra. É como se você pegasse o ponto P na superfície da Terra e descesse em direção ao interior da Terra por uma distância d. Sim? E aí você vai localizar o ponto P'. Professor, e aí? Bom, vamos agora imaginar uma esfera centralizada com a Terra, em que na superfície dessa esfera você tenha o ponto P'. Ah, professor, entendi. Então, essa nova esfera aqui centralizada com a Terra, nós temos para essa estrutura uma massa que eu chamei de M', e essa esfera aí, ela também vai ter um raio. Você consegue ver que o raio dessa esfera em que você tem na superfície o ponto P', vale quanto, professor? Esse raio aqui, se eu puxar aqui para fora, ele vale exatamente R menos D. Tranquilo? E para o ponto na superfície dessa esfera, o P', nós temos ali uma gravidade que ele chamou de G'. Ah, é verdade. Então, G' é a gravidade no ponto P'. O que é que a questão diz? A questão quer que você encontre qual é a razão D sobre R para que você tenha uma gravidade G sendo N vezes maior que a gravidade G'. A gravidade no ponto P é N vezes maior do que a gravidade no ponto P'. E para essa situação, quanto vale a razão D sobre R? De início, então, vamos considerar a informação que diz que a densidade volumétrica ela é constante. Isso significa que se nós analisarmos as duas esferas que nós aqui desenhamos, a esfera do ponto P e a esfera do ponto P', você pode simplesmente afirmar que a densidade volumétrica da esfera que contém o ponto P é igual à densidade volumétrica da esfera que contém o ponto P'. Ou ainda, se você lembrar que a densidade volumétrica é a razão entre a massa e o volume da esfera, temos então que a esfera que contém um ponto P é a esfera de massa M, e o volume dessa esfera é o volume da Terra. Sim? Se ela é considerada esférica, você tem aqui um volume sendo igual a 4/3 de π r3. E você tem que essa densidade é igual à densidade da esfera que contém um ponto P', que é essa esfera menor. Ah, professor, e quanto é que é a massa dessa esfera menor? Nós chamamos de uma massa M'. Ah, então temos que M' sobre o volume dessa estrutura também considerada esférica, que, como a esfera tem raio ou tem um volume de 4/3 de πr3, essa esfera que contém um P' tem um raio, como nós também já variamos, que vale R menos D. Então, temos que M' sobre 4/3 de π
que multiplica R menos D ao cubo, cancelando 4/3 de π de um lado com 4/3 de π do outro lado. Nós vamos aqui isolar o valor de M'. Nós queremos encontrar o valor da massa M', que é o valor da massa da esfera que contém P', em função da massa M', que é da esfera que contém o ponto P. Ah, professor, então, para finalizar, encontramos que a massa M' é igual a R menos D ao cubo vezes M dividido por R3. E por agora podemos calcular o valor da gravidade nos pontos P e P'. Olha só, no ponto P, que é o ponto que está sobre a superfície da Terra, a gravidade G ela é dada por como sendo igual a G, a constante gravitacional, a massa da Terra, a massa da esfera, dividido pelo raio dessa estrutura esférica ao quadrado, sobre R2. Sim? Já no ponto P', que é o ponto agora interno, no interior da Terra, você tem que essa gravidade G' ela é igual à constante gravitacional G, vezes a massa dessa estrutura esférica, que nós colocamos como tendo o mesmo centro da Terra. Professor, e essa massa vale quanto? Essa massa foi o que nós chamamos de M', a massa dessa esfera menor no interior da Terra. Então fica, ó, M' sobre o raio dessa estrutura esférica. Sim? Que nós vimos que esse raio vale R menos D ao quadrado. Só que esse valor de M' nós obtemos anteriormente ao analisar a densidade volumétrica como sendo constante. E aí? E agora vamos substituir esse valor de M' e encontrar que para a gravidade G', nós vamos ter essa gravidade como sendo igual a G sobre R menos D ao quadrado, que multiplica o M', que vale R menos D ao cubo, vezes M, dividido por R ao cubo. Ou ainda fazendo as devidas simplificações, você pode cancelar R menos D ao quadrado com R menos D ao quadrado. E encontramos então a expressão para G', que diz que G' será igual a G vezes M dividido por R ao quadrado, que multiplica R menos D, dividido por R. Sim, eu desmembrei aqui R ao cubo como sendo R2 vezes R, porque assim você consegue ver que G vezes M sobre R ao quadrado vale justamente a gravidade G, que é a gravidade no ponto P. Ah, professor, e agora? Você substitui e encontra que G' fica sendo igual a G, que multiplica R menos D. Tudo isso dividido por quanto, professor? Dividido por R. Ou ainda que G' sobre G é igual a 1 menos D sobre quem, professor? Sobre R. Professor, por que escrever dessa forma? Olha só, se nós voltarmos ao início da questão, ele diz que a gravidade G no ponto P é N vezes maior que a gravidade G' no ponto P'. Ou se nós aqui isolarmos de tal forma que G' sobre G fique igual a 1 sobre N, nós podemos usar esse quociente na expressão anterior. E aí? E aí tu vai ter a seguinte relação, ó. G' sobre N, nós vimos que vale quanto? Lá do início da questão, vale 1 sobre N. Então, ficamos com 1 sobre N, como sendo igual a 1 menos D sobre R. Lembra, a questão quer que nós aqui encontremos o valor do quociente D sobre D sobre R. E aí? E aí, isolando esse quociente, você tem que D sobre R é igual a 1
menos 1 sobre N. Ou ainda, para que nós possamos finalizar a questão, podemos concluir que D sobre R é igual a N menos 1 sobre N. E por fim, encontramos aqui quanto vale esse quociente D sobre R. Podemos agora voltar na questão e marcar como item correto o item C.